Dando continuidade, então, convidamos para proferir a palestra com o tema Transporte Público Coletivo e Mobilidade Urbana na região metropolitana de Florianópolis, o pós-doutorando Rodrigo Giraldi Coco. Rodrigo Giraldi é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual Paulista, sob orientação do professor Dr. Márcio Rogério Silveira. Também é mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT Unesp, atuando nas áreas de Geografia Econômica, Geografia dos Transportes e Geografia Urbana, com ênfase em estudos sobre transportes públicos, infraestruturas e circulação no espaço urbano. Atualmente, é doutorando pelos cursos de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina e pela Universidade Autônoma de Barcelona. Com a palavra, então, para proferir sua palestra, Rodrigo Giraldi Coco. Boa tarde. Bom, quase boa noite, né? Primeiramente, quero agradecer ao Márcio, a Janete e a Assembleia por essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês essa nossa experiência, né, de pesquisa em mobilidade e transportes, e especificamente aqui na região metropolitana, né, nesse tema que tanto nos motiva, né, que está tão em voga, não é? Mas que ao mesmo tempo nos desafia, né, cotidianamente, né? É um tema também muito midiático, né, e que muitas vezes é explorado de uma maneira inadequada, né, pouco refletida, né, vamos dizer assim, né? Então eu vou começar a apresentar aqui. Esse que é um pouco do resultado da tese de doutorado, mas também do artigo, do capítulo de livro, né? E de algumas pesquisas que nós fizemos também no exterior, né? Em Barcelona, em algumas outras cidades europeias, traçando um pouco esse comparativo, não comparativo vis-à-vis desses territórios, mas de política pública, né, de planejamento, né, de método, né, de planejamento, né. Então, aqui para a gente começar, né, um pouco do que eu entendo que seja a problemática da mobilidade urbana na região metropolitana de Florianópolis, né. Acho que o primeiro ponto, né, que envolve um pouco o que os outros colegas também já discutiram aqui, é nessa última década de desenvolvimento econômico, né, de crescimento econômico pelo qual o país passou, né? E tocando na questão específica do transporte público e da mobilidade urbana, o que nós percebemos foi um descompasso entre esse aumento de dinâmica econômica, não é? E a qualidade do serviço de transporte público, né? E também as infraestruturas específicas para o transporte público coletivo, né? Então, enquanto o primeiro processo se dinamizava, aumentava, crescia, não é? Havia uma certa estagnação, né? No tocante, né, a investimentos em eficácia de transporte público, não é? E como se concretiza, então, esse descompasso, né? Em um aumento muito significativo da frota de automóveis, né? Automóveis, mas veículos individuais em geral, motocicletas também, não é? Sem que houvesse uma melhoria na mesma intensidade dos transportes públicos, não é? Ou seja, nós temos aí processos com ritmos distintos, né, que vão acirrar, né, uma contradição que, no caso brasileiro, ela é dada, né, entre as necessidades de mobilidade da nossa população e as condições concretas de mobilidade, né, as condições concretas que foram produzidas historicamente para isso, né. Então, aqui, em meio a essa problemática, eu traço algumas perguntas de investigação, já adentrando ao objetivo principal, que é investigar essa dinâmica geral da mobilidade
na região, né? Então que condições de mobilidade são essas, não é? Qual é o contexto espacial da região metropolitana, né? Onde se dá esse crescimento de frota, né? Não só o crescimento da frota de automóveis, mas do uso muito intenso do automóvel para distâncias curtas, inclusive, não é? E, finalmente, qual é a essência desses problemas, né? Eu acho que, usando um pouco, aí na história do grupo de pesquisa também, o método marxista, né? Nós buscamos sempre o imo, né, desses problemas, né, que muitas vezes não está no tangível, está em processos políticos, em processos de outras escalas, não é? Então, aqui para mostrar para vocês um pouco desse contexto, né, um gráfico aqui de crescimento da frota de automóveis e motocicletas na região metropolitana de Florianópolis entre 2002 e 2014. E vejam como é expressiva, né, como esses percentuais são expressivos, né? Ou seja, temos aí crescimentos acima de 100%, né? Mas também acima de 200%, ou seja, são, né? Sobretudo aqui Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis, né? Então é bastante expressivo. As taxas de mobilidade da região, principalmente do município de Florianópolis, no que toca ao automóvel individual, ela se assemelha, inclusive, às cidades do mundo anglo-saxão, que, como nós sabemos, tem uma tradição histórica muito mais forte, associada à expansão de infraestrutura rodoviária intraurbana, né? Ou nas suas regiões metropolitanas, né? Foram eles que criaram o planejamento em 4 etapas, né, para transporte urbano. E nós não temos, né? Ou seja, nós não temos essa infraestrutura, né? Pelo contrário, muito pelo contrário, né? Então nesse período de tempo foram então agregados à região quase 208 mil automóveis, né? Ocupando esse sistema viário bastante pobre, né? E pelo menos 72.500, quase 72.600 motocicletas, né? Que é um outro aspecto interessante, porque se convenciona colocar que são potenciais usuários do transporte coletivo. Ou seja, é gente que saiu do transporte coletivo no primeiro momento em que a dinâmica econômica permitiu, né? E todas as outras políticas acessórias que o governo Lula e Dilma fizeram para fazer girar um pouco mais a dinâmica, gerar emprego, enfim, junto à matriz da indústria automobilística. Não estou querendo colocar aqui que o automóvel, a motocicleta, que a indústria automobilística é a culpada pelos problemas, como se convenciona colocar no senso comum, de modo midiático também, né? Achar um único culpado para tudo isso, né? Tanto isso não é verdade que os países do norte da Europa, enfim, os países europeus em geral, têm uma altíssima motorização, mas as pessoas, por seus deslocamentos cotidianos, preferem ficar em casa. Preferem deixar o carro em casa, né? E ir de metrô, ir de VLT, LRT, e todo esse mix de tecnologias que eles têm na Europa. Então, não é um pouco o que o professor Márcio colocou, né? Ou seja, num quadro do capitalismo, solucionamos um problema e criamos outro, né? Ou seja, e temos que ir solucionando esses problemas, né? Na medida em que eles aparecem, né? E qual é então esse quadro, né? Que eu prometi que eu ia falar um pouco também desse quadro espacial, né? Ele se dá um contexto espacial, né? É muito complexo, né? O primeiro deles que se refere um pouco a essa pobreza de sistema viário, é a complexidade, não é? Da nossa formação social, né? E que remete, inclusive, ao planejamento português, a heranças, né, do passado, né?
os portugueses buscavam um espaço favorável à sua defesa territorial, não é? Buscou-se, portanto, se fixar na ilha, né, numa ilha, né, se buscava muito promontórios, né, junto a rios e mares, não só nas colônias brasileiras, mas em outras colônias portuguesas em todo o mundo, né? Então esse é um aspecto. O outro é o das conhecidas servidões, né? Ou seja, as nossas vias locais são servidões, né? E não só isso, são vias locais, mas são usadas como conexão para fluxos regionais, né? Ou seja, nós não temos uma hierarquia de sistema viário adequada, como os anglo-saxões têm, e tampouco temos sistemas ortogonais de vias como a Eixample de Barcelona ou de Paris, ou seja, também essa pobreza, né, dificulta muito dificulta a aplicação de modelos prontos, não é, de planejamento de transporte, né, de transporte público, né? Por isso a dificuldade de pensar um BRT como sendo a solução unívoca para todos os problemas de mobilidade da região metropolitana de Florianópolis. Então, me parece um pouco um certo uso ideológico de uma tecnologia que, para o nosso contexto espacial, pode fazer parte, né? Mas como essa panaceia que vai solucionar tudo é insuficiente, né? Como fazer os trinários, como reproduzir os trinários de Curitiba em meio a mares de morro, mangues, restingas, ou seja, isso é bastante idílico, né? Eu diria. Ops, acho que eu pulei um aqui. Como é que eu volto? Aqui volta, né? Não quer voltar. Por que não quer voltar? Bom, naquela última faixa, eu coloco um terceiro elemento, que é a própria estruturação espacial, não é? Eu comento que um outro fator importante é como se estruturaram inicialmente as origens e destinos, né? Então, desde muito cedo, o próprio Estado patrocinou a concentração de atividades na ilha de Santa Catarina, em detrimento das áreas continentais, né? Então, em 1950, a região teve investimentos, a ilha, né, sobretudo, né, de equipamentos estatais como Telesc, BESC, DNOS, a própria UFSC, né, tudo isso está sendo concentrado na ilha de Santa Catarina, não é? E o fator interessante é que esse paradigma, entre aspas, né, ou esse padrão, não houve uma conversão desse padrão. Ele relativamente foi continuado, e é continuado até hoje. Nós vamos ver um pouco adiante, né? Então aqui eu tenho um mapa do final dos anos 70, né, que já mostra um pouco dessa precoce formação de deslocamentos pendulares continente-ilha, não é? Sem uma infraestrutura adequada, né? Então, uma outra coisa que eu acho que é importante comentar, nós vemos aqui que o gargalo não está só nas pontes, né? Como também se propala demasiadamente, né? Todo o tecido urbano regional apresenta problemas para a mobilidade urbana, para a operação de sistema de transporte público, né? E uma outra coisa que eu quero comentar sobre esse mapa é que há também uma certa complexificação, já ainda incipiente, de outros municípios, né? Claro, nós podemos ver aí com origem em Palhoça. Esses não são todos os fluxos regionais, não. Eu fiz um recorte de alguns fluxos, né? E aí nós percebemos aí fluxos de transporte coletivo com origem em Palhoça e destino onde? Ilha de Santa Catarina, São José, Biguaçu, inclusive Santa Amaro da Imperatriz, ou seja, já tinha alguma certa centralidade, né, sendo construída, né. Aqui já um dado mais recente, né, já essa última pesquisa de 2014, né, encomendada pelo Estado, né, de uma complexificação cada vez maior, né, ou seja, a própria ilha sendo origem, né,
desses fluxos pendulares com destino no continente, ou seja, na direção oposta, né? Aí sempre pressionando aí o sistema viário e também as pontes, né? Mas existe esse dado, ou seja, nós temos aqui esse dado que é importante que seja comentado. Apesar de toda essa complexificação, Florianópolis e, sobretudo, a sua parte insular, segue sendo o espaço que mais atrai fluxos. Vocês podem perceber que é o único município que mais atrai fluxos do que emana, ainda, apesar dessa complexidade, né? Mas em que implica, então, esse contexto de deslocamentos pendulares, né? E toda essa construção que eu relatei para vocês, né? Pois alto tempo médio de transporte público, né? De deslocamento por transporte público, né? Que está, notadamente, está associado a uma macro e uma microacessibilidade bastante insatisfatória, né? Então, nós temos infraestruturas que proporcionam uma macroacessibilidade insatisfatória, nós temos uma estrutura das origens e destinos que também favorece essa macroacessibilidade, e, por outro lado, também microacessibilidade ao sistema de transporte coletivo muito ruim. Nós não temos infraestruturas que são bastante simples para contribuir, né, para que o sistema fosse poupador de tempo. Por exemplo, terminais de pré-embarque, né? Se perde muito tempo embarcando e desembarcando passageiros. Tem linhas de transporte coletivo em Florianópolis, onde 1/3 da linha, ou 1/4 do ciclo de linha, sobretudo essas mais curtas que envolvem a UFSC e toda essa região da Trindade, que 1/3 ou 1/4 do ciclo de linha é perdido no embarque e desembarque. Isso poderia ser resolvido bastante facilmente, né? Esse é um exemplo de problema de microacessibilidade. As escadas, as portas dos ônibus muito estreitas, tudo isso poderia ser resolvido com um pouco de investimento dos próprios capitais de transporte, né, no caso, né? Então, aqui só alguns exemplos. Essa subida dos ingleses do Morro do Maurício, ali antes da duplicação, né, os ônibus confinados aí em congestionamento, né? E aqui o tempo médio de deslocamento por transporte coletivo em 1 hora, contra meia hora do transporte privado, mostrando uma baixa competitividade, então, do transporte público frente aos seus concorrentes, né? E aí, para vocês terem uma ideia, né, em Barcelona, esse tempo de deslocamento por transporte público tem, em média, 30 minutos. Né? Só para fazer uma comparação. Né? E o que esses problemas condicionam, e eu acho que essa é uma pergunta de investigação importante, né? O que eles condicionam em termos de comportamento da demanda por mobilidade? Ou seja, a escolha dos usuários, a escolha de quem precisa ir para o trabalho, de quem precisa ir para a universidade, ou quem quer ir para a praia, para alguma atividade de lazer, de compra, enfim, né? Pois condiciona a busca, né, cada vez mais intensa por soluções individuais. Né? Vai, portanto, o automóvel individual ele vai dominando, portanto, aí a matriz modal. Né? Aí eu apresento esse dado que mostra esse domínio da matriz modal. Né? Vejam que quase 48% da mobilidade em Florianópolis é efetuada por automóvel individual, né, por veículos individuais privados. Né? Isso também está muito relacionado à forma como ainda se produz espaço na região. Né? Ou seja, por um lado, espraiando moradias, né? Ou seja, uma cidade como Palhoça tem o seu perímetro urbano já praticamente nos limites da Guarda do Cubatão. Né? E, por outro lado, segue-se criando centralidades importantes, geradoras
geradoras de um volume de tráfego muito grande na ilha de Santa Catarina. Eu citei aqui o Sapiens Park, no norte, em Canasvieiras, né, no norte da ilha, né? Também estimulando, com pouca integração, né? Não estou fazendo uma crítica específica a essas atividades geradoras de emprego, ou seja, mas sim a forma como elas têm sido encaminhadas, né? Elas poderiam estar muito melhor integradas ao território, né? Elas poderiam trabalhar junto, né, dentro desse paradigma de desenvolvimento urbano orientado pelo transporte público, né, de que tanto se fala. Elas poderiam trabalhar junto com esse objetivo maior, não é? E novamente aqui falando de Barcelona, né, para efeito de comparação desses dados, né? Nós temos aí 48%, 57% de uso do automóvel na região. Em Barcelona nós temos 35%, por exemplo, né? Mas lá nós temos um contexto de distintas tecnologias integradas de transporte público, né? E também associadas a espaços urbanos densos e mistos, né? Ou seja, há um direcionamento bastante claro do Estado e das instituições para não apenas melhorar a condição do usuário de transporte público, mas de efetuar algo que é muito difícil e que eu não vejo na cabeça dos nossos planejadores, que é a transferência modal, né? É você fazer com que o usuário do automóvel passe a utilizar o transporte público. E não é penalizando o usuário do automóvel que você vai fazer isso. Penalizando economicamente, restringindo espaço, ele vai utilizar do mesmo jeito, né? Ainda que isso custe um pouquinho mais no bolso dele, ele vai usar, não é? Para fazer um pouco isso, ou seja, os melhores sistemas de transporte da Catalunha, de outros países, né, da Holanda, os melhores conseguiram atrair 30% de uma demanda de automobilistas. Isso é extraordinário, né? Se nós conseguíssemos atrair pelo menos 20%, seria também fantástico, né? Mas eu duvido muito, sou muito cético que um único sistema ou uma única tecnologia seja capaz de fazer isso, né? Como essa aposta política somente pelo BRT ou somente pelo que seja, né? E aí, claro, né, todo esse contexto também deflagra em problemas, não só para a eficácia do usuário de transporte público, mas também para a eficiência econômica do próprio capital de transportes, né? Nós temos uma história, o Brasil, dentro do contexto da América Latina, tem uma história muito peculiar no que toca ao transporte público coletivo, porque historicamente se estimulou aqui a concentração de capital dessas empresas, né? O fortalecimento, o crescimento dessas empresas. Isso o professor Anísio brasileiro lá do Nordeste, Henri Etienne, já vem tratando há bastante tempo. Para que essas empresas tivessem uma capacidade de reinvestimento, né? De arcar com elas próprias com renovação de frota, enfim, com uma série a renovação dos motores, né? A compra de motores ecológicos, né? E tudo isso. Mas, por outro lado, o Estado não cresceu, e é o que a gente vem discutindo aqui nessa tarde, né? O Estado não cresceu junto com essas empresas, não é? Para, digamos assim, estar mais próximo do cotidiano da produção do serviço de transporte, né? E esse é um problema bastante grave. O que essas empresas têm feito para contrabalançar um pouco os danos desse contexto, desse ambiente de operação complicado, né? O que elas têm feito, né? Primeiro que não é só a dispersão, essa dispersão, né, urbana a qual eu me referi, que afeta o capital de transporte público, né? A concentração também, a concentração nesses poucos eixos que nós temos, esse mar de servidões, onde é impossível você operar transporte público adequadamente, leva a que esse é um dado, essa faixa em azul, ela tem um dado aí de um operador aqui de Florianópolis. E esse operador me relatou que nos contextos de alta temporada de verão, 56% das viagens são pontuais apenas, ou seja, metade das viagens não são pontuais,
60% delas têm a durabilidade prevista, né? E outros 60%, 59% delas está dentro da demanda prevista. Então, há uma confusão também com relação à capacidade de ônibus chegando para embarcar passageiros, né? Então, o que se costuma fazer, né? O emprego de softwares que utilizam escala de horas de folga, de horas extras, folgas, né? Organizam, né, ônibus que vão entrar em serviço, os horários do serviço, né? Acumulando também as informações de congestionamento, né? E aí ela pode operar um pouco reorganizando, né, esses horários, não é? Só que esses softwares não conduzem a eficácia para o usuário. Eles ajudam um pouco no que tange a eficiência econômica, mas não são determinantes para a eficácia para o usuário, não é? Então, o que é determinante, né? Eu coloco aqui como uma das principais determinações o quadro institucional, né? Os investimentos e o quadro institucional, né? E um quadro institucional de qualidade também depende de investimentos, como os colegas aqui já colocaram algumas vezes, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Não estou aqui falando dessa visão de instituição weberiana, né? Esse institucionalismo weberiano, onde você remanejar algumas peças do que se chama de governança, você resolve. Não é isso. Estou falando também em técnicos de qualidade, né? Qualidade e quantidade, porque esses técnicos têm que estar rodando o mundo, absorvendo informação, com benchmarking, com uma série de estratégias, né, para isso, né? E aí eu cito novamente Barcelona como um exemplo de boas práticas, né, nesse setor, porque ali se conseguiu criar uma instituição metropolitana que funciona de fato como rótula de financiamento, planejamento e de monitoramento, não é, do sistema de transporte coletivo, né? Isso possibilita que o Estado ele saiba realmente quais são os dados do sistema, que é o que nós não temos aqui. Nós temos uma instituição metropolitana, mas eu tenho sérias dúvidas se ela realmente conhece com exatidão algum dado do sistema, não é? Isso capacita a que essa instituição e a que essa região receba subsídios multiescalares, não é? O Estado, a Federação, a União, ela não pode dedicar recursos do Tesouro Nacional a uma região ou a uma cidade onde o planejamento é feito pelos entes privados. Ela precisa de uma instituição pública que saiba o que está acontecendo, que saiba exatamente a taxa de lucro dos capitais de transporte, saiba a movimentação de passageiros, e isso não acontece aqui, né? E subsidiando, aí eu consigo elevar então o sistema que é standard a um modelo de economias de variedade integradas. Porque economias de variedade, ou seja, eu consigo criar então um mix de tecnologias de transporte que possibilita não a que os grupos sociais se adaptem à tecnologia de modo forçado, mas que a tecnologia se adapte às demandas sociais. Eu acho que isso é muito importante, pensando em política de mobilidade urbana do século XXI, né? Então aqui algumas fotos de algumas tecnologias lá de Barcelona. Tem o Aerobus, que são ônibus adaptados, né, e condicionados ao transporte até o aeroporto de Barcelona, o El Prat, né? Então portas mais largas, piso baixo, são veículos preparados para zero atraso, porque é uma demanda que não pode atrasar, né? Senão perde o avião, né? Micro-ônibus que adentram bairros com uma característica mais de pessoas idosas, cadeirantes. Então, apesar de ser um micro-ônibus, ele leva um motorista e leva uma tripulação, normalmente mais um ajudante, para ajudar com o cadeirante ou a pessoa com dificuldade de mobilidade já, ou seja, ela está bastante adaptada a isso. Automação na compra de tickets, evitando filas, e os VLTs, né, ou Light Rail Transit, como muita gente vem chamando, né, que é o sistema melhor avaliado hoje de todos os subsistemas de Barcelona, incluindo ônibus, metrô e tudo mais, né?
né? E o que nós temos aqui? O contrário. Nós temos instituições não só defasadas, mas desintegradas. Ou seja, as pessoas não se falam. Não há concertação interinstitucional capaz de fazer avançar esse tipo de política de integração de tecnologia, de integração de trabalho, de integração de dados, né? E desarticulação de ações nos conduz ao quê? A um engessamento dessas instituições, né? E a reprodução de paradigmas muito conservadores de planejamento, né? Aqui eu trouxe aqui 2 exemplos, né? O primeiro exemplo é de como vêm sendo feitas as obras algumas já estão em funcionamento, né? De expansão rodoviária, né? Como chama? De alargamento, né? Dessas rodovias, né? Na ilha, né? Essas são as rodovias que dão acesso aos ingleses, né? E o que nós vemos ali é um tipo de planejamento e um tipo de construção que remete, talvez, não sei, aos anos 70, como se fazia rodovia nos anos 70, né? Sendo que já há entornos aí bastante já populosos, né? Ou seja, pouco a pouco, teria que se estar pensando em converter no futuro essas rodovias em avenidas urbanas, né? Mas o que aconteceu? Não se aproveitou a inauguração delas já com corredor exclusivo de ônibus, que seria o ideal, né? E de outro lado também um outro exemplo que é o da desintegração dos terminais e da desintegração dos serviços de transporte coletivo, né? Também que é bastante grave, né? Isso aqui é um dado que eu quis trazer para vocês, né? Eu tenho uma foto aqui da operação do VLT de Trambezos, né? Como um elemento de integração territorial, né? Como um exemplo, né? De sucesso aí, desse enquadramento institucional, desse carreamento de recursos, né? Com sucesso, né? Tem recurso privado aí também, né? E vejam que nesse gráfico, né, de ranking de tecnologias, né, de transporte e redução de demanda durante a crise. Ou seja, o que é esse gráfico na realidade? Ele mostra o quanto cada subsistema de transporte público teve de redução de demanda durante o auge da crise europeia em 2013. Né? E o que nós vemos? O VLT, por exemplo, o LRT, que muitas vezes é tão criticado mediaticamente, né? Ele foi o que menos teve redução de demanda, né? Só para que vocês vejam aí que há muito folclore quando se trata de tecnologia de transporte público, né? Então tá aí, né? Um sistema com tecnologias mistas, né? Acaba tornando o sistema mais resiliente também contra a perda, né, de demandas em períodos de recessão, crises, etc. Né? Evita também uma perda generalizada de demanda para o automóvel, né? Em momentos de facilidade de aquisição do automóvel, né? E, finalmente, sistemas que são pouco institucionalizados, como é o nosso caso, né? E com pouca concertação, com pouco planejamento, porque uma das ações do planejamento é fazer com que os stakeholders de todo o sistema falem, né? Ou seja, sentem em uma mesa, né? Conduzem aí a um uso ideológico da tecnologia de transportes. Eu trouxe esses 3 exemplos aqui de BRT, né, que são exemplos nefastos, né? E aí depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente pode entrar um pouco nessa discussão também, né? E, finalmente, aqui algumas conclusões de todo esse trabalho, né? Um primeiro ponto é que, enquanto o capital de transporte ele é coeso nas suas ações, né? Ele tem seus sindicatos empresariais, ele opera aqui já consorciado, né? O que tampouco é tão negativo assim, né? Se o Estado também avançasse e fizesse o seu papel, né? Digamos assim, né? As ações do Estado e em sua relação com a sociedade civil são bastante desintegradas. Então esse é um primeiro problema não é? Um outro elemento é que, não havendo a formação de um bloco, e aí eu estou falando já mais não da sociedade política, mas da sociedade civil, né? Não havendo a formação de um bloco de interesses coeso pró-mobilidade, né? Movimentos sociais ligados à mobilidade, à
academia, técnicos, né? O que passa a ocorrer frequentemente? Que estruturas conservadoras de poder acabam condicionando, então, modificações muito conservadoras, né? Infraestruturas aquém, né, das necessidades, né? E situações desse tipo, né? O outro elemento, eu destaquei desde o início, no início da apresentação, é o da singularidade da região, né? Da singularidade espacial, socioespacial, não é? E do peso da mobilidade privada na matriz modal, né? E também da ausência das quadrículas, né? Isso exigiria o emprego de tecnologias mistas. Então, isso é uma conclusão que eu quis deixar bastante marcada também, né? E, finalmente, consultores e operadores privados têm o seu papel, têm um papel importante, mas a ausência ou fragilidade do Estado acaba deformando a atuação do próprio privado, né? Ou ele sobressai e lógicas privadas passam a operar também dentro dessas instituições empobrecidas, né, em termos de técnicos, em termos de planejadores, né? Ou simplesmente a lógica privada ela se impõe e o próprio privado planeja, né? Planeja para a sua eficiência econômica, né? Então, acho que é um pouco isso que eu queria passar para vocês e nós terminamos.